Bom dia a todas e a todos. Tal como tem acontecido nos anteriores congressos, é bom ver uma sala cheia interessada pelo poder local. São para si, Sr. Presidente da Assembleia da República, as minhas primeiras palavras. Para o saudar, a sala vai ficar a saber que nós já nos conhecemos há uns anos, graças a Deus, e, portanto, tenho muito prazer em tê-lo aqui, junto destes autarcas. E agora que também passa pelas vicissitudes que as Assembleias já passam há muitos anos, pela proliferação de candidaturas que depois fazem com que o Presidente da Assembleia tenha um mau bocado para dar tempo a todos e tempo tempo suficiente. Por isso estamos empenhados e também acreditamos que, pelo que está enunciado, o Governo também estará na mudança das leis eleitorais e nas mudanças das leis habilitantes que regem os órgãos municipais. Temos uma experiência portuguesa, que é fazer as coisas e a lei vai atrás. Mesmo que assim seja, nós estamos perante uma descentralização de competência já efetiva em áreas muito importantes da vida das populações e dos municípios. E em matéria de monitorização e de fiscalização, está para sair legislação que diga qual é o órgão que fará isso no âmbito daquilo que nós defendemos há muito tempo, que é o poder multinível. O país, como faz as coisas desta forma, tem os órgãos pensados, ainda não criados, mas estranhamente em funcionamento. É uma característica muito portuguesa, daquelas que nos identifica, é a diferença perante os outros povos. Mantemos o princípio de que caminhamos rapidamente e depois, no dia anterior às inaugurações, lá estamos nós a finalizar os processos. Mas, Sr. Presidente, Excelência, a nossa mensagem neste dia para tão alto dignatário da nação é muito clara. O país tem que primeiramente definir muito bem onde quer o poder de proximidade. Que poder de proximidade se quer? Porque neste momento, como sabe Vossa Excelência, somos eleitos em lógica distrital, mas o que já comanda são de facto as regiões. E, portanto, é mais uma excentricidade típica dos portugueses, diria eu, porque apesar de tudo somos todos co-responsáveis, uns mais e outros menos, mas isto é o que é. E, portanto, queria naturalmente saudá-lo com esta nota, que é também um desabafo de um cidadão que ainda tem a noção do muito trabalho que temos a fazer, temos vindo a fazê-lo, pela simples razão de que eu estou convencido que a cada 4 anos algumas pessoas chegam às nossas assembleias e, olhando para elas, só não acham que estão na igreja porque não há lá santos. E se tiverem alguma presunção de santidade, rapidamente a perdem, como Vossa Excelência sabe. E, portanto, temos que preparar as gerações novas para começar, a partir do poder local, a intervir na vida pública. Esse é o nosso desiderato e por isso criamos o Centro de Valorização de Eleitos. Mas também criamos estes espaços de reflexão, fóruns de reflexão, em que o próximo, como já aqui foi dito pelos meus colegas, está focado na juventude, por um lado, e por outro lado em dar a palavra aos presidentes das Assembleias Municipais do país. É isso que vai acontecer de tarde. Estes homens e mulheres que aqui estão, que como sabe são principalmente pagos, tal como muitos dos nossos deputados nacionais, não é? O Sr. Presidente da Câmara até regalou os olhos, e portanto estas pessoas fazem um trabalho voluntário cada vez mais exigente e a verdade é que não temos avançado muito no que eu chamo a lei habilitante. Eu, quando cheguei à Assembleia Municipal de Gaia, solicitei à Câmara apoio jurídico e foi-me perguntado, mas porquê o apoio jurídico? Eu já começo a ter pouca paciência, Sr. Presidente da Assembleia da República, e há perguntas que me fazem que eu acho, ou estão no gozo, ou sou eu que não percebi onde estou. E expliquei as razões, foi-me destacada uma jurista a quem eu perguntava isto desta forma. Senhora doutora, queira fazer o favor de me informar
quais os problemas para esta ideia, para esta solução à partida. E ela dizia-me, nenhuns, Sr. Presidente. E à chegada? À chegada pode ter muitos. Fazemos o percurso ao contrário. E aí percebemos as lacunas e as faltas da lei. Estamos muito desamparados, mas não estamos só nós, Sr. Presidente da Assembleia da República. Também estão os autarcas no plano executivo. Nunca os autarcas estiveram tão desacompanhados em matéria das decisões que têm que tomar como agora. Precisamos de voltar ao famoso IGAT para haver ali uma orientação que esteja disponível para quem decide, não decide às escuras, e depois seja imediatamente colocado naquele label tão português de que ele é autarca. E, portanto, temos pena, como diria o outro, mas o país não pode viver assim. Não pode, Sr. Presidente da Assembleia da República, como creio certamente pela convicção que de si conhece em muitas áreas, que certamente concorda connosco. E por isso temos mais uma vez a esperança, e aqui saúdo os senhores deputados da Assembleia da República aqui presentes, de fazer caminho. Nós criamos sobre a presidência do Fernando Santos Pereira um grupo de trabalho que em permanência está a tratar dos assuntos que podem ser tratados na Assembleia da República. E por isso, na passada legislatura, resolveu-se o problema das senhas de presença. Uma coisa fantástica, porque há uns anos atrás alguém resolveu confundir sessão com reunião e fê-lo tão convincentemente que zarou em despacho e ele andou em vigor até à legislatura passada. E, portanto, nós no poder local, Sr. Presidente da Assembleia da República, temos alguns atrofiamentos. O país é atávico, como sabe, certamente. E, portanto, quando alguém quer fazer, há logo alguém que está atrás a puxar pelo casaco. E uma das figuras mais exemplares são os homens das finanças dos municípios, que têm sempre uma palavra de desânimo ao melhor presidente de Câmara quando ele vai fazer alguma coisa com o poder deliberativo e, portanto, aquilo dá despesa. Uma das coisas mais extraordinárias que eu ouço é que as assembleias municipais dão despesa. Pois dão. Mas temos que fazer trabalho como faz posso dizer assim, Sr. Presidente, meu amigo Mário, Presidente da Câmara de Barcelos, e que tem de facto uma postura diferente, faz parte da nova geração que pegou isto de outra maneira. Quero agradecer-lhe pelo que faz, quero agradecer também pela relação com a Assembleia Municipal, onde estamos, de resto, em cujas instalações estamos. Quisemos simbolicamente fazer aqui o Congresso por ser o espaço onde a Assembleia decorre normalmente, não há nenhum decoro especial. Agradecemos-lhe por isso. Esta é a Assembleia do Povo de Barcelos, a Casa da Democracia do Povo de Barcelos, mas isto não é assim em todo o país. Tenho para vos dizer, caros amigos, se permitem que assim o trate também, Excelência, o país não é todo igual. Nós ainda temos assembleias municipais a decorrer, não direi tanto, mas exagerando na colombófila lá do sítio, não é? E, portanto, temos que olhar para isto, exatamente naquele princípio que eu dizia atrás. Onde é que queremos os centros de decisão do país? Como é que os queremos a funcionar? E que dignidade lhes damos? Porque há um objetivo da ANAM desde a sua criação, estou aqui a olhar para o mentor da ideia, que é, em todos os momentos, se comparar com a Assembleia da República, a que Vossa Excelência preside. E porquê? Porque enquanto as Assembleias Municipais não forem vistas com a mesma dignidade com que todos os portugueses, apesar das diferenças, olham para a casa-mãe da democracia, não teremos democracia completa em Portugal, Sr. Presidente da Assembleia da República. Creio que partilha também desta visão. E, portanto, e é essa respeitabilidade, é isso que queremos. Estamos permanentemente a olhar para a Casa da Democracia da República. E quando nós temos, Sr. Presidente, deputados que o povo elege e que basicamente são cidadãos normais, alguns serão economistas, outros serão, como Vossa Excelência, juristas, mas há muitos que são carpinteiros, honrados, outras profissões que não lidam tanto com os saberes académicos.
recebem uns papelinhos 2 vezes por ano, chamado relatório de contas ou plano e orçamento, têm que fazer de conta que leem aquilo com muita atenção, porque não percebem nada essencialmente do que lá está, percebem politicamente, pois por isso é que cá estão, e nós aí não nos queixamos, mas quando vamos analisar a questão fina, aquela que às vezes depois dá prisões de autarcas, dá suspeitas sobre autarcas, os nossos deputados passam obrigatoriamente, por desconhecimento, por algumas questões como gato a fugir ao fogo. A expressão não me ocorre, peço desculpa, mas a verdade é esta. E, portanto, nós precisamos daquilo que a Assembleia tem. Precisávamos de uma comissão de apoio aos deputados municipais. Não para explicar aquilo que o Presidente da Câmara está lá para explicar, mas para explicar as tecnicidades dos documentos. A mim assusta-me muito, com toda a franqueza, ver o panorama, que certamente tem exceções e já bastantes, mas este é o panorama que temos. Temos pessoas a votar com base num conhecimento que não têm. E isto é grave, porque estamos a aprovar documentos que são a vida e o sangue dos concelhos. Precisamos, portanto, já em tempos fizemos esse combate na Assembleia da República, digamos assim, o taus, entre aspas, das autarquias, que pode ser, Sr. Presidente da Assembleia da República, uma solução económica, pedindo-se ao Revisor Oficial de Contas da Câmara que faça esse trabalho técnico de explicar os documentos. Aquilo vem, normalmente no final do ano, vem com um relatóriozinho, para alguns dos nossos colegas é mais ou menos chinês, embora a língua que lá esteja ainda seja a portuguesa, mas aquilo tem uma tradução de chinês. Precisamos, portanto, de apoios aos nossos deputados. São pessoas que têm como vencimento umas dezenas de euros. Também não pretendemos que ninguém seja pago, por enquanto, no poder local. Porquê? Porque isso lhe retiraria a indispensável dose de cumprimento de deveres cívicos. O povo português tem uma visão que eu, no ensino, no Colégio do Rosário, tentei desfazer, que era quando os pais pegavam no direito das crianças e punham na porta de tal maneira, quando entravam no quarto, eles ficavam atrás da porta e ninguém os via. Nós somos assim bastante. Temos é que ter essa consciência que somos assim e lutar contra essa circunstância. E por isso as Assembleias precisam de facto de apoio. As Assembleias querem de facto uma lei habilitante que permita a gente dizer, bom, está lá a Assembleia para fiscalizar e não o Ministério Público da comarca para penalizar. Era preferível que a primeira fosse permanente para que a segunda fosse excepcional. E não é assim, infelizmente. Mais matérias haveria, mais matérias seguramente estão a passar na cabeça dos meus colegas, mas eu tentei, Sr. Presidente, que Vossa Excelência saia daqui com esta ideia. O nosso modelo é a sua Casa da Democracia, a que agora preside. Infelizmente, perante os acontecimentos dos últimos dias, tem Vossa Excelência a nossa solidariedade, que nós bem sabemos o que é aumentar o número de grupos municipais, manter o tempo na lei e depois as confusões é para o autarca. Vossa Excelência está, portanto, a sentir as agruras que já sentem os presidentes das Assembleias Municipais. E como vê, não é fácil de resolver, porque em Portugal o mais fácil, quando se diverge muito, é calar a voz que diverge. Esteve muito bem Vossa Excelência ao defender a liberdade de expressão. E quando ela for pisada, lá estarão os tribunais para entrar naquilo que deve ser. Nós só defendemos, às vezes defendemos a separação de poderes quando dá jeito. E, portanto, Vossa Excelência tem que ser, de facto, ali, permita-me a expressão, o fio de prumo por onde passa a diferença entre uma coisa e outra. Quero dizer-lhe o quanto apreciei essa clareza, porque depois entramos por caminhos muito complicados. E se há coisa que me desgosta, no meu país, 50 anos de Abril, foi que aos 50 anos de Abril corresponderam 50 pessoas que de Abril pouco sabem e pouco querem saber, e tudo fazem para destruir Abril. Considero, por isso, Sr. Presidente da Assembleia da República, caro amigo, que cada vez que existe uma Assembleia Municipal a funcionar é o 25 de Abril que se cumpre. Há várias maneiras de cumprir Abril.
E eu tenho a plena convicção de que quanto mais fizermos no poder local democrático, no poder deliberativo e fiscalizador, mais nos aproximamos do espírito de Abril, que era esse. Tinha três grandes desígnios: democratizar, descolonizar e desenvolver. É nesta tarefa que queremos estar, Sr. Presidente, Excelência, a ajudar nas nossas terras, em cada uma, com as suas especificidades, a desenvolver o país. Não há país que se desenvolva só, e tenho aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, não há país que se desenvolva só a partir dos manuais de economia. Se um povo estiver interessado e souber fazer, o país desenvolve-se mais depressa e mais eficazmente. Muito obrigado.